Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos deste capítulo aqui, que são preciosos, que vão dar como base para a nossa palavra de hoje. Lucas, capítulo 15. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 8. Versículos de 8 a 10. Lucas 15, de 8 a 10. Me acompanhe aí, por favor. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Muito bem. Queridos, esse é o texto que nós vamos usar como base para uma palavra de hoje que tem como tema: eu perdi dentro de casa. Eu perdi dentro de casa. Amém? Eu quero que você me dê alguns minutos da sua atenção para algumas coisas que eu quero compartilhar aqui, que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. É uma palavra muito desafiadora, em particular para a minha vida, e o meu desejo é que essa palavra possa abençoar a sua vida. Queridos, quando nós falamos de dracma, nós estamos falando de uma moeda que já foi muito utilizada no passado, e que eu, fazendo uma pesquisa, eu descobri que até o ano de 2002, era uma moeda que era muito usada na Grécia e que só foi substituída pelo euro, que passou a ser a moeda oficial. Mas foi muito utilizada e tinha um valor muito importante, o valor monetário. Ela equivalia a moeda ao pagamento de um dia de trabalho. E Jesus usa uma parábola aqui e ele fala algo muito interessante com relação a esta parábola. Mas eu não quero entrar pegando aqui esse contexto, no sentido de se falando de um valor monetário, de finanças, falando de dinheiro. Eu não quero pegar dentro disso aqui. Você vai entender aonde eu quero chegar. Alguns chegam a dizer que essas 10 moedas que esta mulher tinha, e que ela perdeu uma delas, alguns chegam até a afirmar que aquilo representava toda a economia dela. Financeiramente falando, toda a economia dela. Então, isso faz jus ao desespero dela em ter perdido uma e ter procurado a todo custo até encontrá-la. Alguns outros falam que isso poderia representar o dote dela, e daí por diante. Há várias linhas de pensamento com relação a isso, tá bom? Daqui a pouco a gente volta mais propriamente para a parábola. Mas, queridos, quando nós lemos o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver 3 parábolas que Jesus fala consecutivamente. Ele fala da parábola da ovelha perdida, ele fala da parábola da dracma perdida, e ele fala da parábola do filho pródigo. E me referindo especificamente à parábola do filho pródigo, ele nos fala de 2 filhos. O filho mais novo, ele toma uma decisão, ele diz para o pai: pai, me dê a parte da herança que me pertence. Simplesmente ele toma essa decisão. E ele decide, a partir do momento que recebe aquela herança, ele decide sair de casa. Enquanto que o filho mais velho toma a decisão de permanecer na casa de seu pai. Ok? O mais novo pega a herança e sai com tudo que tem, e o mais velho decide ficar na casa de seu pai. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o versículo 13, está escrito assim. Lucas 15, 13, está escrito bem assim, preste atenção. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Em uma outra versão diz assim: poucos dias depois, este filho mais novo juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro com festas e prostitutas.
Então, o texto, ele nos dá esta referência com relação ao destino daquele jovem, a partir do momento que ele toma a decisão de pegar a parte da herança dele e sair de casa. Ela resume a vida dele nessas poucas palavras aqui, dizendo que a partir do momento que ele sai, o que ele não somente faz com a herança que ele recebeu, mas a vida que ele escolhe viver a partir do momento em que ele sai da casa de seu pai, ok? Aquele jovem, queridos, caminhe comigo aqui nesse entendimento. Aquele jovem, ele perdeu algumas riquezas morais e espirituais que outrora havia adquirido. Que tipo de riqueza, pastor, que ele perde? Ele começa aqui perdendo a riqueza material dele. Porque alguns chegou a dizer o seguinte: preste atenção, uma herança, a partir de que momento o filho tem direito à herança? É a partir do momento em que o pai... Mas o pai ainda estava vivo. Mas para aquele filho não estava mais. Para aquele filho o pai já tinha morrido. Eu só quero o que é meu agora, eu estou saindo. Então, preste atenção nisso aqui, é muito importante você entender. Aquele jovem, ele compromete riquezas materiais, riquezas financeiras. Ao sair, ele está comprometendo e ele está, abrindo mão da sua inocência, da sua pureza, da sua santidade, da sua própria virgindade. Porque provavelmente esse rapaz está vivendo dentro da casa de seus pais, e ele está ali sendo, em certo sentido, até guardado e protegido de tudo aquilo que o mundo tinha para lhe oferecer. Mas a partir do momento em que ele toma a decisão de sair da casa de seu pai, ele está tomando a decisão porque ele quer ser livre, porque ele quer ter liberdade. E se ele tem liberdade, unida à herança que ele tem, ele está com tudo para viver do jeito que ele quer, como ele quer, com quem ele quer. Ele está com tudo, aos olhos dele a coisa está indo de vento em popa, está indo muito bem tudo. E o texto se resume a dizer que ele desperdiçou tudo o que tinha com uma vida cheia de pecados, ou ele desperdiçou tudo o que tinha vivendo com festas e prostitutas. Então é isto que o texto nos relata a respeito da vida desse rapaz. Agora pare para você pensar, porque o texto ele não está falando de alguém, vamos pegar aqui um contexto aqui, estamos falando de alguém que decidiu desviar-se dos caminhos, decidiu sair da casa do pai. Ele está se desviando daqueles princípios, se desviando daquelas verdades, está decidindo sair da casa do pai. Agora imagine isso aqui comigo, alguém chegando, um irmão chegando com outro. Irmão, tu já viste o fulano que saiu da igreja, que se desviou, como é que está? Misericórdia. Meu irmão, está fazendo coisa que nunca fez na vida. Nunca imaginei que a pessoa chegaria a tal ponto de fazer coisas que nem a minha avó imaginava que um dia iria fazer. Mas está fazendo, está vivendo. Então, caminhe nisso aqui comigo para você entender algo importante que eu quero lhe falar. Preste atenção. Onde aquele jovem perdeu tudo aquilo que outrora ele havia adquirido? Ele perdeu fora de casa. Ok? Preste atenção. A partir do momento em que ele decide sair de casa, lá fora, ele perde tudo aquilo que ele havia adquirido, como um bem de seus pais, com princípios que ele havia adquirido dentro da própria casa. E eu quero que você faça um paralelo aqui comigo, vendo essa casa como representando a igreja hoje, Jesus. De alguém decidir sair, receber princípios, vive princípios, sair, e a pessoa, ela pega e começa a desperdiçar, a gastar, a abrir mão, a viver uma vida que nunca viveu antes, a perder tudo que um dia havia adquirido. Ela começa a chutar o balde, a perder e a viver tudo o que ela não viveu antes. Porque parece que ela estava em uma jaula, parece que estava aprisionada. Agora eu estou livre. Agora ninguém vai me impedir, eu vou viver agora do jeito que eu quiser.
E é mais ou menos isso que nós vemos, o que a Bíblia relata a respeito daquele jovem. Por um outro lado, existem aqueles que podem bater no peito e dizer: pastor, graças a Deus, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Graças a Deus eu nunca saí da igreja. Graças a Deus eu não sei o que significa o mundo lá fora. Eu não sei o que significa viver isso, viver aquilo, aquilo outro lá fora, porque eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Glória a Deus por isso. Tenho perseverado na fé até hoje e acredito que eu vou continuar perseverando. Agora eu quero que você entenda uma coisa aqui. Com relação ao filho que saiu e perdeu tudo lá fora. E ouça o que eu quero lhe dizer. Pior ou igual à situação do filho pródigo, que saiu de casa e passou a ser e a fazer tudo contrário ao que cria e defendia, foi a situação do irmão mais velho que ficou em casa. A situação do irmão mais velho talvez é igual, não sei se pior, do que a situação do que saiu. Pastor, por que você fala isso? Me ouça. Porque, infelizmente, preste atenção, muitos desses que nunca se desviaram ao ponto de saírem da igreja, acabaram desviando suas condutas dentro da igreja. Acabaram corrompendo seus valores, seus princípios dentro de casa. Não foi preciso sair. Quem está caminhando comigo aqui nisso aqui, gente? Você entende quando eu digo que talvez igual ou pior que a situação do que saiu? Não estou justificando o irmão mais novo. Mas eu quero que você entenda aqui a situação desses dois irmãos. Porque de repente esse que está em casa, que nunca saiu, ele bate no peito e diz: graças a Deus eu nunca me desviei. Estou perseverando até hoje. Mas e os valores e os princípios? E a ética e as verdades, tudo aquilo que adquiriu, como é que está isso? Então, infelizmente, muitos acabaram comprometendo e corrompendo-se às vezes, infelizmente, corrompendo, colocando em jogo valores, princípios, dentro de casa, dentro da comunidade, dentro da igreja. Pastor, do que você está falando? Vou lhe dar exemplos aqui. Segura aí, meu irmão. Posso falar? Posso falar? Eu estou falando de quê? Eu estou falando, me ouça, de moças que já perderam a virgindade dentro da igreja. Falando de moças que já engravidaram dentro da igreja, que já abortaram dentro da igreja. Eu estou falando de pessoas que um dia idealizaram um casamento perfeito que nunca aconteceu porque decidiram se amigar, se ajuntar. Eu estou falando de casais que fizeram uma aliança com Deus, mas depois deram lugar para traição. Aonde lá fora? Dentro da igreja. Eu estou falando de casais que fizeram aliança e depois quebraram essa aliança através do divórcio. E acredite, você sabe o que é alarmante e triste? É que a estatística diz que mais são aqueles que estão se divorciando do que aqueles que estão se casando. E esse grande número, você sabe onde é que é? Dentro da igreja, dentro de casa. Coisas acontecendo às vezes dentro de casa, dentro da igreja. Famílias que foram totalmente dissolvidas. Famílias que foram totalmente destruídas. Alianças entre irmãos que foram quebradas dentro da igreja. Você imagina que é irmão viver de mal com outro irmão? Onde é que o fulano está? Eu vou sentar para ali. Não foi lá fora, dentro de casa. Coisas às vezes dentro de casa que acontecem. Ministérios que foram divididos dentro de casa, dentro da igreja. Uma nova igreja surgiu dentro da igreja.
Eu estou falando, querido, de irmãos que perderam a pureza, que perderam a santidade, que perderam o temor, às vezes dentro de casa da igreja. Não saiu, mas acabou se corrompendo dentro. Os princípios, os valores, acabou sendo tudo envolvido, comprometido dentro de casa. Aí de repente, diante de tudo que eu estou lhe falando, você me pergunta: pastor, então você está querendo me dizer que a igreja não é o lugar certo, nem para mim, nem para a minha família está? Não é isso que eu estou lhe dizendo. Ouça-me, o que eu estou querendo dizer é que se eu fico aqui dentro, mas estou apontando o dedo para o filho pródigo que saiu, e não estou vigiando os valores, as verdades, os princípios de Deus na minha vida, eu não vou precisar nem sair para me corromper, eu vou me corromper aqui dentro. Você entende? Eu não vou precisar sair, porque eu estou apontando dele para ele que fez isso, para ele que gastou tudo, para ele que desperdiçou tudo, para ele que viveu em pecado, que viveu com meretrizes, que desonrou pai e mãe. E eu não estou vigiando. E de repente começa a acontecer comigo. E aquilo que antes eu defendia, hoje eu não defendo mais. Aquilo que antes eu concordava, hoje eu discordo. E às vezes dentro da igreja, dentro de casa, acaba acontecendo isso. Eu quero ler para você o texto que nos fala a respeito do filho que ficou. Só para você entender melhor um pouco do que eu estou falando. Lucas capítulo 15, do versículo 25 ao 31. Lucas 15, do 25 ao 31, preste atenção, fala sobre, mas principalmente sobre o irmão mais velho. O texto diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. A pergunta é: o que aquele filho perdeu dentro de sua própria casa? Primeira coisa que aquele filho perdeu dentro de sua própria casa: o valor do amor fraternal. Perdeu dentro de casa, não foi lá fora. Perdeu o valor que existe no amor fraternal, de amar com amor incondicional, de perdoar o irmão que falhou e que agora, pela graça e misericórdia de Deus, está voltando, de perdoá-lo e voltar a amá-lo como meu irmão. Então essa é a primeira coisa que ele perde aqui. A Bíblia nos diz o seguinte, que ele ficou indignado e não queria entrar. É isso que a Bíblia fala: quando ele soube que o seu irmão voltou, ele ficou indignado e não queria entrar. Jesus profetizou que nos últimos tempos, por a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos esfriará. E que o Senhor nos guarde, para que não seja o meu amor e não seja o seu amor. Que o Senhor nos guarde, para que a gente não perca essa virtude tão tremenda, tão poderosa de Deus, da gente estar vivendo ela dentro do corpo, dentro da igreja. Porque esse rapaz aqui, ele perde isso. E o que é impressionante é que ele fala para o pai, ele fica indignado, não quer entrar, e o pai chega para tentar conciliar, sabe, contornar aquela situação. Aí ele diz: este teu filho não é meu irmão.
este teu filho. Aonde é que está o amor fraternal? Aonde é que está o amor de família? Porque ele não é meu irmão, é teu filho, mas não é meu irmão. Pode ficar aí, mas é ele lá e eu aqui. Então o primeiro bem precioso que esse jovem perde é o valor do amor fraternal. É a primeira coisa que ele perde. Qual é a segunda coisa que ele perde aqui? A compreensão de que a obediência aos pais não é uma obrigação. Preste atenção aqui, filhos. Segunda coisa que ele perde é a compreensão de que a obediência aos pais não é uma obrigação. E preste atenção, esse filho diz assim para o pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E às vezes, como isso pode soar, eu só obedeço porque tem que obedecer. Eu só obedeço porque ainda dependo deles. Eu só obedeço porque ainda estou morando com eles. E às vezes obedece nessa condição e depois ainda fica se gloriando dessa obediência. Porque isso parece que esse jovem está fazendo, está batendo no peito e diz: ele é um rebelde, é um desobediente. Eu nunca te desobedeci. Tem que obedecer, estou na casa mesmo, tem que fazer. Então eu sempre fiz isso. Então quando a gente não olha dessa forma, você sabe o que a gente compromete? É o princípio que está envolvido aqui. A obediência aos pais é um princípio estabelecido pelo próprio Deus para o sucesso e longevidade dos filhos. Para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Queridos, eu sei que tem exceções, mas guarde uma coisa que eu vou lhe dizer. Longevidade é uma questão de honra. Para que, propósito, tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Não é uma obrigação. É um princípio estabelecido com Deus, que o mais beneficiado serão os filhos. Amém? Terceiro valor que esse jovem perde, é a revelação de ser herdeiro de seu pai. Ele diz: olha, há tanto tempo eu te sirvo e tu nunca me deste um cabrito para eu comer com os meus amigos. Um filho que é herdeiro está mendigando um cabrito de seu pai. Não tinha revelação de que era herdeiro. Não tinha revelação que está escrito que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o deu por todos nós, porventura não nos dará graciosamente, juntamente com ele, todas as coisas? Herdeiros. E esse filho está aqui como se ele não fosse um herdeiro. Ele está servindo o pai como se ele fosse um empregado. E que só tem direito a um salário porque está trabalhando. E o cabrito seria um privilégio que ele iria receber, e nem isso o pai se lembrou de dar. Então é dessa forma que ele está vivendo dentro da casa do pai. Ele perde esse valor, ele perde esse entendimento, a compreensão de que ele é herdeiro. E se eu sou herdeiro, há uma diferença entre um herdeiro e um escravo. Há uma grande diferença aqui. Quarta coisa que esse jovem perde é a alegria. É a alegria de ver que o irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E o meu pai está muito feliz pelo retorno dele. E eu vou me alegrar junto com o meu pai. Eu vou me alegrar porque ele voltou e o Senhor o trouxe com vida, o Senhor o restaurou, o Senhor mudou a sorte dele. Eu vou me alegrar juntamente com o meu pai ou juntamente com os meus pais. Ele perde essa alegria, não há sabor, não há alegria em saber que alguém foi restaurado, em que alguém foi curado, em que alguém foi liberto, em que alguém se reconciliou com o Senhor. Quem foi? O teu irmão. Teu pai o recuperou com saúde, agora ele está festejando por isso. Não vejo motivo para se alegrar.
Não vejo motivo nem para entrar na casa. Essa que é a atitude dele. Queridos, voltando para o texto inicial, a dracma perdida, ela nos fala de princípios, de valores, de verdades que foram perdidas dentro de casa. Não fala daquilo que foi perdido lá fora, fala daquilo que foi perdido dentro de casa. E eu quero ler um texto aí, eu queria até que o nosso pastor colocasse esse texto aí, por favor. Ezequiel capítulo 8, é uma leitura um pouco longa, mas eu prometo que eu vou ler bem rápido. Ezequiel capítulo de número 8. Eu quero que você perceba isso aqui, aonde foi que isso aqui aconteceu. Caminhe comigo aqui na leitura aqui, me acompanhe. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus ombros e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como o resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provocava o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus, Deus de Israel, estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava uma imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o átrio, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazeres eles as abominações que fazem aqui, para que ainda a encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Queridos, esse é um texto que me impacta muito, porque como se Ezequiel ele já estava escandalizado com o que ele estava vendo, que os anciãos, pessoas escolhidas por Deus, estavam fazendo, como ele diz, nas trevas, em oculto. Ele já estava escandalizado com o que ele estava vendo. Aí de repente o Senhor chega: você ainda vai ver abominações piores do que estas. Você ainda vai ver abominações piores do que estas outras. Você ainda verá abominações piores do que essas outras. Você sabe onde eles estavam fazendo isso? Não era no mundo, não era lá fora, era dentro da casa do Senhor.
era dentro do pátio. Eu quero fazer menção de um texto aqui, por causa do nosso horário. No primeiro livro de Samuel, nos fala sobre uma família, o sacerdote Eli e os seus filhos. Mas nos fala de um menino que nasceu como fruto de um voto que sua mãe fez, chamado Samuel. E pelo voto que ela fez, ela pega, quando ela para de mamá-lo, ela o leva até o sacerdote Eli e diz: olha, em favor deste menino eu estava orando ao Senhor e ele me deu, e agora eu estou o devolvendo para o Senhor, para que ele viva para servir ao Senhor por todos os dias de sua vida. E ele passa a ficar ali. E algo começa a acontecer ali diante dos olhos daquele menino, mas principalmente diante dos olhos do Senhor, porque está escrito na minha e na sua Bíblia, que os filhos do sacerdote Eli, quando os filhos de Israel iam oferecer os sacrifícios para o Senhor, eles pegavam aqueles garfos e metiam na panela e tiravam as melhores carnes dos sacrifícios que eram para oferecer para Deus, e dizia: isso aqui é para nós. Se isso não bastasse, diz a minha e a sua Bíblia, que os filhos do sacerdote Eli se deitavam com as mulheres, com as servas dentro do templo. Ou seja, prostituíam dentro da casa do Senhor. O que a Bíblia nos mostra? A consequência. Deus disse: olha, Eli, eu tinha na verdade falado coisas boas a respeito da tua casa, mas longe de mim tal coisa, porque aqueles que me honram serão honrados, aqueles que me desonram serão desmerecidos. E eu não sei como você vai interpretar o que a Bíblia fala a respeito dos filhos de Eli, mas está escrito na minha e na sua Bíblia que o Senhor queria matá-los. É isso que está escrito. O Senhor queria matá-los, porque a rebeldia e a desonra era tão grande, que diz a Bíblia que ele queria matá-los. E Deus falou: olha, hoje eles vão morrer na guerra que aconteceu. Porque tudo estava acontecendo dentro desse contexto de casa, de igreja, de família. Preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. É hora de nós procurarmos dentro de casa, da casa, a dracma que foi perdida. Sabe aquela coisa tão preciosa que foi perdida? Ela foi perdida, e diz a Bíblia que aquela mulher, ela acendeu a candeia dela e ela começou a procurar. Ela começou a procurar e foi procurando. Em cada lugar ela foi procurando, revirando os móveis, olhando nas brechas, ela foi procurando, porque era muito importante aquilo que ela havia perdido. E ela precisava encontrar novamente aquilo. E às vezes existem valores, verdades, princípios que nós adquirimos em Deus, através da nossa consagração, através da nossa dedicação, adquirimos no Senhor. E talvez a gente agora, meu Deus, aonde foi colocado, aonde foi deixado isso, eu preciso reencontrar, porque a minha vida sem essa verdade, sem esse valor, sem esse princípio não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E diz a Bíblia que aquela mulher procura até encontrar novamente. Me ouça, eu não sei se você já perdeu alguma coisa que você adquiriu. Eu quero louvar e glorificar a Deus por você nunca ter se desviado dos caminhos do Senhor. Eu quero glorificar a Deus por você estar perseverando nos caminhos do Senhor até hoje. Mas eu quero te dizer, se dentro da casa você perdeu alguma coisa, é hora de, em humildade, reconhecer o que foi perdido. E me ouça, se nós quisermos procurar um bode expiatório para colocar a mão e dizer, ele é o culpado, nós vamos encontrar. Mas se nós tivermos humildade, nós vamos dizer, Senhor, foi eu que perdi. Olha o texto diz assim, preste atenção como diz o texto.
O texto diz assim, a mulher diz assim: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ela admite isso, não foi o fulano que perdeu, não foi o fulano que escondeu, eu tinha perdido. Então, se eu não admitir o valor que tem a dracma, e que foi eu quem perdi, eu não vou procurá-la com tanto afinco, ao ponto de resgatá-la de novo, para que eu a tenha comigo, e possa levar por toda a minha vida esses princípios, essa verdade que em Deus eu adquiri, que em Deus eu conquistei. Eu vou lhe fazer um pedido, fique de pé aí onde você está, por favor. Fique de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Humildade é o caminho certo para encontrar novamente as dracmas que foram perdidas.